Oi, gente. Povo abençoado de Deus, né? Tem aqueles que são abençoados, tem aqueles que precisam ser abençoados. Hoje foi um dia de muita luta, muito estresse. Eu já pela manhã, quando eu levantei, eu já fui na casa do meu filho, que o meu filho está fazendo tratamento. E quando a pessoa está com a depressão recaída, ele não consegue controlar direito. Mas nem todos têm Deus dentro do coração para entender o sofrimento da pessoa, né, que faz esse tipo de tratamento. Eu já passei por isso lá atrás, quando eu tinha 24 anos. Eu me curei com a ajuda de Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu filho saiu, foi na missa, e quando ele estacionou a moto dele, que ele comprou com sacrifício para ele poder andar, que ele é deficiente, ele tem muitas dores nos pés, porque na época eu não pude comprar uma bota adequada para ele, então ele tem dificuldade. E aí ele comprou essa moto, né, e está tirando carta. Então, ele foi lá na missa, depois ele ia passar a pegar uns documentos. Ele estacionou a moto lá no estacionamento da Igreja Católica, lá no centro de Campinas. E a fiscalização foi lá. Parece que uma pessoa pediu que o policial mandasse ele retirar a moto de lá. Ele já estava saindo quando o policial prendeu a moto dele, humilhou ele, né? Eu acho que o policial não tem o direito de prender a moto se ela estiver parada. O meu filho ligou para mim na hora e eu corri atrás para achar alguém habilitado para ir buscar a moto dele. E eu não estava pedindo de graça, eu não tinha o dinheiro na hora. Mas a gente sabe aonde a gente vai conseguir, o que a gente vai fazer, né? Aí eu fui aí no bairro aqui do Jardim Paraíso de Viracopos, aqui das vizinhanças. Os vizinhos a quais, quando teve enchente, a louca aqui, saía ligando para as pessoas influentes para conseguir arrecadação para a Casa da Sopa. Eu não fui na Casa da Sopa, não tem nada a ver com a Casa da Sopa. Eu não fui lá, devia ter ido, né? Mas eu não fui. Então, eu nunca mais fui lá. Faz muitos anos que eu não vou lá. Eu moro aqui perto. Mas eu acho que tem gente que precisa mais do que eu. Então, as pessoas, quando queria saber o que aconteceu, eu falei, você tem habilitação? Não, por quê? Ah, porque isso e aquilo. Você pode ir, eu te pago R$ 100 para você ir lá buscar. Ainda eu pago o Uber, né? Eu não tinha o dinheiro na hora, mas meu marido deu um jeito. E aí todo mundo queria só saber da situação e não ajudou. E teve gente que deu risada na minha cara, assim, pessoas que a gente, sem a pessoa saber, já arranjando um jeito de ajudar a pessoa. Então, eu acabei pegando um Uber, indo até a cidade. Quando eu cheguei lá, a polícia ia levando a moto do meu filho para o pátio. Meu filho está desempregado, doente, fazendo tratamento, né? E mesmo ele explicando, ele está se sentindo muito humilhado, porque ele ficou sentado lá com os pés doendo, só ele sabe, e eu, que sou a mãe dele, né? E ele está assim, e eu, como mãe, você vê que uma pessoa comete uma injustiça, porque lá está cheio de gente que não tem habilitação e ele está tirando, né? Está cheio de gente que fuma droga, que rouba, que pinta o certo e os policiais fingem que não vê. Quando eu fui lá, eu cheguei e falei assim, a moto que estava aqui, ele falou, acabou de sair. Eu falei, mas o meu filho avisou, eu liguei, eu mandei mais de 30 áudios, meu filho, fala com ele, que eu já vou indo, que a gente vai buscar, para ele ter paciência, que a gente vai buscar. Que eu sei muito bem que a pessoa não pode sair com a moto sem habilitação, né? Mas o policial também não pode prender a moto estando parada e uma pessoa da família indo buscar a moto. Ele errou sim. E fora as humilhações, né? Que teve gente que me contou, que falaram para o meu filho, né? Então, o que eu quero é entregar na mão de Deus. Aqui no bairro onde eu moro, me dá desgosto. Aqui, quando teve enchente aqui, que a minha casa não entrou água,
Entrou, mas não perdi nada. Eu e meu marido, nós procuramos ajudar as pessoas sem os outros ficar sabendo. Ninguém sabe. Teve outros casos aqui que eu ajudei pessoas, eu não estou falando assim, e a pessoa nem ficou sabendo quem ajudou. E eu não vou falar quem é a pessoa também. Agora, veja bem, recentemente um casal foi preso porque a casa deles virou um depósito de lixo e uma criança foi morta lá dentro por negligência, por falta de ajuda da comunidade. Ninguém ajudou. Então, se ninguém viu esse casal com as crianças passando dificuldade no meio do lixo, no meio das fezes, imagine se eles iam me ajudar, né? Então, mas eu tentei. E aí, quando eu cheguei, não deu mais tempo. Então, meu filho ficou revoltado, não por causa da moto, mas pela humilhação. Na porta da igreja católica, né? Lá no centro da cidade. Então, ele falou para mim, mãe, eu estou indo todo dia na missa. E na hora que eu precisei, todo mundo me virou as costas. E eu falo mesmo, eu sou católica, praticante. Se eu não vou na igreja aqui, é para não maltratar a pessoa que humilha a gente. Né? Eu já fui muito humilhada, né? Por motivos que não vem ao caso agora. Né? Eu não tenho, eu eduquei meus filhos, sim. Eu criei meus filhos dentro da igreja. Todos os três são batizados na igreja católica e fizeram eucarística, né? Lá em Hortolândia, meus filhos fez, mas não pôde fazer porque teve um problema de família, a gente teve que mudar do lugar, não por mim, meus filhos, mas por causa do vizinho, de outros. E aqui a gente foi muito humilhado, muito. Então eu estou indo na missa em outro lugar. E recentemente eu e meu esposo fomos na igreja para pegar os papéis para receber a benção de Deus. A mulher deu um prazo de um mês, né? Aí no outro dia ela ligou aqui, a pressão deu para arrumar os documentos. Então eu já vi que tinha coisa no meio. Aí eu falei, ai meu Deus, tem misericórdia, como é que eu vou conseguir tudo em 2 dias? Não dá, né? Como que eu vou fazer um curso em 2 dias? Eu vou achar ainda onde faz, né? Então, você vê, eu quero expor isso para as pessoas, porque o padre Fábio Marinho postou agora um vídeo e eu nem acabei de ver, porque eu comecei a chorar e eu não gosto de chorar à toa. Então, ele falou assim, que todo ser humano precisa de 8 minutos da atenção de uma pessoa cristã. Eu preciso de 5 minutos, mas eu não tive. O que eu tive foi uma discussão de religião. Eu estava ali procurando uma pessoa habilitada para ir buscar a moto do meu filho lá no centro da cidade. A pessoa que usa o terreno aqui, que o meu marido cuida, né? Usa o terreno, chegou aí, invadiu aí, está usando aí, né? Aí a minha nora falou com ele, falou, não posso, que é longe. Aí ela falou, não, mas não é de graça, minha sogra vai pagar, né? Vai arrumar o dinheiro e pagar. Não, não posso, que é longe. O outro falou, a minha habilitação está vencida. O outro, eu não posso ir agora, porque eu estou arrumando aqui o pneu do carro, que de noite o meu irmão vai trabalhar. Era 11 horas da manhã. E essa pessoa já precisou de mim, né? Sem ela saber, eu dei um jeito, sabe? Então, eu fiquei tão sentida com isso, porque quando meu marido tinha carro, nós saímos daqui de madrugada para socorrer a mulher aí que estava passando mal por aí, né? Então, e agora que a gente precisou, o que a gente ganhou, como eu sou cristã, meu marido também, nós trabalhamos, meu filho comprou com sacrifício essa moto usada, né? Porque é difícil para ele ir de ônibus, né? Ele desequilibra, ele estava muito gordo, agora ele emagreceu. Então, ele trabalhou, ele ganhou suado. Ele não é um bandido, não é nada para o policial tratar ele como um bandido. Não é a primeira vez que um policial ameaça ele e trata ele como bandido. Né? Então, eu quero entregar na mão de Deus para que Deus entre com a providência, porque a gente não tem lei dos homens. Eu liguei na polícia mais cedo e falei, o senhor pode ligar lá e pedir para o policial, por favor, ter um pouquinho de paciência, que eu estou indo buscar a moto do meu filho. Sabe o que ele falou para mim?
A senhora precisa levar todos os documentos, a assinatura do médico, provando que ele está tomando medicação, que ele está descontrolado. Né? É claro que fica. A pessoa humilha a família, humilha a mãe, humilha todo mundo. Que nem ele falou, minha mãe está não sei aonde, e a sua está onde? Meu filho é de maior, né? Eu estou aqui orando pelos outros, para você, por você e pelo meu filho também. Tanto é verdade que 1 minuto antes, eu liguei para meu filho para saber se ele estava bem. Ele falou, mãe, foi bom que a senhora ligou, a polícia pegou eu, está aqui fazendo isso, isso, isso. Né? Lá no centro, na porta da igreja Catedral Metropolitana de Campinas. E aí eu pergunto para essas pessoas, onde está o seu Deus? Que nem a policial falou para meu filho assim, eu não tenho seu Deus, mas eu tenho meu amigo aqui. E a minha mãe está com câncer, falou para o meu filho. Meu filho falou, então peça para o seu amigo curar a sua mãe. Porque o Deus que eu sirvo, ele falou, ele curou minha mãe que estava com câncer. Eu tive câncer, Deus me curou. Então, essas pessoas são dignas de pena. Pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que não pensam no ser humano. Prender a moto parada, tenha santa paciência. Meu filho falou 50 vezes, minha mãe, tá vindo uma pessoa aqui buscar. Eu cheguei lá, fazia... O rapaz falou para mim, faz uns 5 minutos, olhou no relógio que levaram a moto do seu filho. Então, eles esperou o quê? Né? A moto não estava andando na rua, ela estava parada. Se ele parou a moto lá e falou que alguém ia buscar, ninguém tinha o direito de prender a moto, não. E agora só segunda-feira, né? E é duro, porque a gente mora aqui nesse lugar miserável. Eu agradeço a Deus pelo lugar que Ele preparou para mim, para abrigar. Mas só que só Deus vê as humilhações que a gente passa, pessoas que não trabalham, que não faz nada na vida, dá risada da gente. Dá risada de buscar Deus, dá risada do meu filho que é deficiente, que ele manca às vezes, né? E agora estão todo mundo dando risada, por quê? Porque estava com inveja, né? Porque ele conseguiu comprar aquilo que ele queria, né? Então, até mesmo para pagar as coisas é difícil aqui. A gente é humilhado até por uma pessoa que nunca morou aqui no bairro, coloca a vaca ali no meio do caminho, para a gente pisar com o sapato cheio de cocô de vaca, cachorro, pastor policial, eu não vi o cachorro, mas de longe dá para ver que tem um cachorro amarrado. E o dia que aquele cachorro escapar e morder um da minha família, aí vai ser o dia, né? Então, porque a gente que é pobre, a gente não tem lei da terra, a gente só tem a lei de Deus. Que nem o policial falou pro meu filho, ó, aquele lá também não tem habilitação, aquele lá tá fumando, mas eu deixo ele ir, mas você, eu vou levar a sua moto, porque meu filho se revoltou na hora, né?